Pronto. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa formação permanente, a gente trouxe o texto do 2º capítulo da nossa regra e vida, que fala justamente sobre a forma de vida. Como nós estamos no mês missionários, e que a gente pensa que a gente deve viver em missão, o nosso, a nossa vida, a nossa ação deve ser essa, é missão. E a forma de vida do franciscano. Que forma de vida é essa do franciscano? No capítulo 2 da nossa regra, que tem 16 artigos, são artigos pequenos, mas são 17, o primeiro diz assim: a regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o exemplo de São Francisco, que fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida, com Deus e com os homens. Cristo, dom do amor do Pai, é o caminho para Ele, é a verdade na qual o Espírito Santo nos introduz. É a vida que Ele veio dar em superabundância. Os franciscanos seculares se empenham, sobretudo, na leitura assídua do Evangelho, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Então, nesse primeiro artigo do capítulo 2, vem nos falando, e com muita simplicidade, com muita humildade, de que viver, ser franciscano, a forma de vida de um franciscano é simples. É viver o Evangelho segundo os passos de São Francisco. São Francisco, ele passava o Evangelho à vida e a vida ao Evangelho. Então, a nossa missão é essa. Como franciscanos, nós precisamos viver o Evangelho segundo os passos de São Francisco. Ana Paula, e aí nós vamos ter que fazer o que São Francisco fez? Não. Primeira coisa que São Francisco fez, ainda em processo de conversão, foi ir viver com os leprosos. Hoje, nós não temos mais nem leprosos como existiam naquele tempo. Porque os leprosos naquela época eram excluídos, eram colocados para fora da cidade. Eles viviam nas grutas e São Francisco abandona tudo e vai viver com eles. Então, hoje a gente precisa procurar os excluídos de hoje e precisamos estar com eles. Então a gente vai abandonar nosso trabalho? A gente vai abandonar nossa família? Não. Nós somos seculares. Então, nós continuamos no nosso trabalho, continuamos na nossa família, continuamos com o nosso ciclo de amizade, mas aonde eu estiver, eu tenho que estar vivendo o Evangelho segundo os passos de São Francisco, sempre do lado dos excluídos. Os franciscanos seculares, portanto, procurem a pessoa vivente e operante do Cristo dos irmãos, na Sagrada Escritura, na Igreja e nas ações litúrgicas. A fé de São Francisco que ditou estas palavras: nada vejo, são palavras de São Francisco, nada vejo corporalmente neste mundo do Altíssimo Filho de Deus, senão seu Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue. Seja para eles a inspiração e o caminho da sua vida eucarística. Outra coisa que a gente tem que ter em mente: São Francisco via o Cristo em todos os irmãos. Isso nós também, mesmo diante
das nossas limitações, mesmo sabendo que nós somos pecadores, né? Mesmo sabendo que nós somos muitas vezes injustos até com nós mesmos, a gente precisa amar a Cristo sobre todas as coisas e a Francisco, né? Seguindo seus passos e também vendo Cristo em cada irmão. Sepultados e ressuscitados com Cristo no batismo, que os torna membros vivos da igreja, que somos nós, né? Nós somos batizados. E a ela mais fortemente ligados pela profissão, tornem-se testemunhas e instrumentos da sua missão entre os homens, anunciando Cristo pela vida e pela palavra. E aqui, esse pontozinho, esse trecho do capítulo 2 da nossa regra, eu acho que ele deixa bem claro que a maior divulgação de uma vida franciscana é o irmão franciscano. Precisamos anunciar o Evangelho, precisamos divulgar a ordem franciscana? Sim, precisamos. Mas a maior divulgação é a nossa vida. O maior exemplo é o nosso. Nós precisamos viver anunciando o Cristo pela vida e pela palavra. Então ele pede primeiro que a gente anuncie o Cristo pela vida, né? Depois pela palavra. Então nós precisamos sermos o quê? Exemplos. Como é que a gente está na igreja, a gente assiste missa todo dia, a gente frequenta a fraternidade, né? Todas as reuniões da fraternidade, a gente professa, e aí nós somos pessoas ignorantes, nós somos pessoas arredias, né? Nós afastamos os outros, nós ignoramos nossos irmãos. Se a gente quer ser franciscano, se a gente quer seguir São Francisco, então aqui ele deixa claro. Nós precisamos anunciar o Evangelho pela vida e pela palavra. Primeiro pela vida, depois pela palavra. Inspirados por São Francisco e como eles chamados a restaurar a igreja, né? Uma vez professo, né? Uma vez decidido a seguir São Francisco e a professar os nossos votos, né? Nós somos chamados a restaurar a igreja. Qual foi a igreja que São Francisco restaurou? No início ele até pensou que fosse realmente a igreja ou o prédio, né? Mas depois ele viu que não era o prédio, mas era justamente anunciar o Evangelho pela vida e pela palavra. Era restaurar a igreja, que é o quê? Que somos nós, né? Cada um de nós somos igreja. Cada um de nós fazemos parte da igreja e somos igreja. Nós somos o templo vivo de Deus. São Francisco tinha isso em mente e em vida. Ele praticava isso. Não sei se vocês lembram, Deus, foi até você que perguntou ao frade na nossa última reunião, foi nosso retiro, última não, penúltima, e ele foi e disse, né, que a nossa vida é o Cristo do presépio, Cristo pobre do presépio, o Cristo da cruz, que foi crucificado,
e o Cristo eucarístico. Então, nossa vocação, ela se sustenta nesse tripé. Cristo do presépio, o Cristo da cruz e o Cristo eucarístico. Eu vim dar uma novena lá de São Francisco, o padre Raimundo Elias. Ele falou isso aí, que igreja não era ir para a novena de São Francisco, para a procissão não. A igreja de Francisco era diferente. Se fosse isso, ir para a procissão, nós estávamos tudo no céu. A igreja era a de São Francisco, que era dar o testemunho, que era viver o evangelho. Por isso que todo mundo achava difícil e capaz. Tem gente que, católico, praticante ou não praticante, até crítico, que diz que não gosta de procissão. Mas isso não vai tornar menos católico, menos cristão, menos... O importante é viver o evangelho, né? É viver o evangelho. Com certeza. Inspirados por São Francisco e com ele chamados a restaurar a igreja, empenhe-se em viver em comunhão plena com o Papa, os bispos e os sacerdotes, promovendo um confiante e aberto diálogo de fecundidade e de riqueza apostólica, né? Então, nós não estamos na igreja para criar conflitos, mas sim para criar e viver a paz, respeitando, mas também sendo respeitado, né? Se a gente for pegar, o Papa na época de São Francisco, ele queria que ele entrasse em uma ordem nos beneditinos, como é que chamam, que tinham naquela época, era beneditinos e tem outro nome. Bom, e ele não quis, ele queria, porque para ele, né, não era o que ele vivia, não era o que ele inspirava, não era como ele realmente desejava viver. E aí ele foi e criou a própria ordem, que foi a ordem dos frades, que aí veio regra, né, e depois veio das freiras, e depois veio a nossa, que a nossa é criada por ele, foi fundada por ele, né, que é justamente para os leigos, né, sejam eles casados ou não, mas que não queriam nem ser frades e nem ser freiras, certo? Mas desejavam seguir, né, viver o evangelho como São Francisco vivia. E aí ele nunca brigou, ele não foi de brigar, de sair, né, como fez Lutero, né? Não, ele sabia que existia uma ordem superior, né? E que tinha que fazer, agora conversou, acordou, né? Ele não queria fundar uma ordem paralela ao catolicismo, né, cristão. Ele não queria, ele queria ser ali digamos, um instrumento de paz na Igreja Católica para os cristãos, né, do mundo, né, tipo assim. Então, diga. Não é isso. Ele não rompe assim bruscamente com os princípios da tradição católica cristã. Ele renova. Aliás, ele é um profeta, né? Ele reconstrói. Ele reconstrói e a igreja, a própria igreja se toca, né? Ela se autoanalisa perante o que seria um verdadeiro cristão. O que seria um verdadeiro cristão. Como irmãos e irmãs da penitência, que foi como nós fomos chamados, né? A primeira nomenclatura da gente era irmãos e irmãs da penitência. Em virtude de sua vocação, impulsionados pela dinâmica do Evangelho, conforme ao seu modo de pensar e de agir ao de Cristo, mediante uma radical transformação interior,
porque o próprio Evangelho designa pelo nome de conversão, a qual, devido à fragilidade humana, deve ser realizada todos os dias, né? Então, como irmãos da penitência, como irmãos franciscanos, nós devemos sempre estar abertos ao quê? À conversão. E a igreja acolhe também, né? Sim. Porque a igreja aí viu que era algo que iria acrescentar, né? É tanto que eu tenho, assim, o primeiro mistério que eu também tenho uma devoção à Nossa Senhora. A São Francisco não é devoção, mas é um amor muito grande por ele. Mesmo dentro da minha fragilidade, que isso aí é uma coisa normal do ser humano, eu tenho plena consciência disso, que não sou perfeita de jeito nenhum e que tenho minhas dificuldades, minhas fragilidades, mas tenho um amor muito grande. Tenho um amor muito grande pela Ordem Franciscana, pela Fraternidade Nossa Senhora da Penha. Isso aí é uma coisa que eu não posso negar. Mas o meu primeiro mistério é agradecimento a tudo e por tudo, né? E o segundo é um pedido de conversão. Todo santo dia, em todo momento, eu venho pedindo não só pela minha, mas peço pela minha conversão, mas como também de todos. Porque quando a gente acha que não existe mais a necessidade dessa conversão, Edilson, eu acho que nós estamos muito pobres. Né? Muito pobre. A gente precisa ainda de muita coisa para entender o que é realmente a conversão. Neste caminho de renovação, o sacramento da reconciliação é sinal privilegiado da misericórdia do Pai e fonte de graça. Assim como Jesus foi o verdadeiro adorador do Pai, façam da oração e da contemplação a alma do próprio ser e do próprio agir. Precisamos, se ainda não somos, precisamos dessa contemplação, dessa adoração, desse reconhecimento de que o Pai é quem nos deu a vida, é quem nos mantém, a vida é dele, não é nossa. E precisamos disso a todo instante. Por quê? Precisamos estar lembrando disso a todo instante. Porque nós somos tentados a todo instante, né? Minha avó dizia que ela era franciscana e ela dizia muito. A historinha dela era vigiar e orar. Vigiar e orar. E realmente é. Nós precisamos estar vigiando e orando. É dando ênfase ao inimigo, não. Quando a gente vigia e ora, a gente está afastando. Não está dando lugar, né, para que venha tentar. Porque mesmo assim, nós ainda somos tentados. Porque o mal é a carência do bem, né? Então, se você não pratica o bem, não vive o bem, a paz e o bem, né, de São Francisco, se você não se ocupa dessa espiritualidade, desse amor universal, cristão, franciscano, aí as outras coisas se ocupam, porque nós temos que estar preenchidos com alguma coisa para a vida ter sentido. E às vezes até o mal pode dar sentido à vida de muita gente, né? Então, se é para dar sentido, que seja um sentido para o bem.
que a vida tenha sentido do bem. Participem da vida sacramental da igreja, principalmente da Eucaristia, e se associem à oração litúrgica em uma das formas propostas pela mesma igreja, revivendo assim os mistérios da vida de Cristo. A Virgem Maria, humilde serva do Senhor, disponível à sua palavra e a todos os seus apelos, foi cercada por Francisco de indivisível amor e foi por ele designada protetora e advogada da sua família. Então, Nossa Senhora, ela é nossa protetora e advogada. Nós somos fortes. Que os franciscanos seculares testemunhem a ela seu ardente amor, pela imitação de sua incondicionada disponibilidade e pela prática de uma oração confiante e consciente. Né? E aí, junto da nossa vocação, a gente também tem que ter quem? Nós temos um tripé, que é o Cristo do presépio, o Cristo crucificado e o Cristo eucarístico. Mas também nós temos uma protetora, né, que merece toda a nossa admiração por ela, né, pelo quê? Pela sua prática de oração confiante e consciente, né, e sua dedicação, é sua confiança mesmo, minha gente. Se a gente parar e pensar no sim de Nossa Senhora, era uma pessoa de muita oração, de muita confiança, né? Essa confiança que ela tinha porque ela era de oração, que é quando a gente entrega, lógico que não esperando só que se faça, né, a parte dele, mas quando a gente realmente está passando por tribulações e que a gente confia, né, e entrega, a gente precisa confiar, como Nossa Senhora confiou. Né? Foi assim, daquele tempo, assim, não imaginar o tanto que iria sofrer, o tanto que iriam falar, que até hoje ainda falam, né? Até hoje ainda tem gente que fala. E aí a gente precisa, né, dessa intimidade também com Deus. Unindo-se à obediência redentora de Jesus, que depôs sua vontade nas mãos do Pai. Cumpram fielmente as obrigações próprias da condição de cada um nas diversas situações da vida e sigam o Cristo pobre e crucificado, testemunhando mesmo nas dificuldades e perseguições. Cristo, pondo toda a sua confiança no Pai, embora apreciasse atenta e amorosamente as realidades criadas, escolheu para si, para sua mãe, uma vida pobre e humilde. Assim, os franciscanos seculares procurem no desapego e no uso um justo relacionamento com os bens temporais, simplificando as próprias exigências materiais. Estejam, pois, conscientes de que, segundo o Evangelho, são administradores dos bens recebidos em favor dos filhos de Deus. Assim, no espírito das bem-aventuranças, se esforcem para purificar o coração de toda inclinação e avidez de posse e de dominação, com peregrinos e forasteiros a caminho da casa do Pai. E aqui, uma vez com a presença de Frei Nazário, ainda em processo de formação, e eu fiquei
ficava me perguntando essa questão dessa pobreza, esse voto de pobreza e como era isso e tudo. Se a gente não poderia ter bens. E aí tinha algumas pessoas da fraternidade, já professa, que tinham bens, eram bem vividas e tudo. E aí eu ficava, eu digo, mas Senhor, e como é que isso pode? Né? Essas irmãs professam se tem tantos bens e tudo. E uma vez, com uma visita fraterna, pastoral, foi Frei Nazário que veio, e aí eu fui e perguntei para ele, né? E como seria? E aí ele vem e me fala da questão, né? Que essa pobreza não é a pobreza em si, você viver mendigo, certo? Porque, na verdade, nem Nosso Senhor quer, né, que a gente viva mendigo. Mas seria não deixar que aquilo tomasse de conta de sua vida, fosse o mais importante, né? Eu tenho um exemplo, e aí para viver isso não é necessário, é só o franciscano, mas qualquer pessoa que queira viver o Evangelho, né, ele tem, essa pessoa tem condições. E a Francisquinha Vilar, que faleceu recentemente, ela não era da ordem, mas ela tinha assim, características de terceiro franciscano, e a gente via que ela tinha também um carinho muito grande por a gente. E uma vez ela estava numa missa de 9 horas, lá em São Francisco, no dia de São Francisco, e teve a oferta e ela esqueceu de levar. E ela simplesmente tirou a aliança e botou na oferta, né? E para mim é o verdadeiro significado, né? O ser pobre é ser desapegado. É aquilo não tomar de conta de sua vida, é meu e acabou-se, pronto, e ninguém pode chegar perto, né? E eu não posso viver sem, né? E esse desapego dela, porque você tirar a aliança, né, do dedo e colocar, mas depois, quando ela chegou em casa, os filhos, ela contou aos filhos, e aí os filhos foram lá, pegaram a aliança de volta e colocaram a oferta, né? Mas é um desapego. E é esse desapego que nós precisamos viver, né? As coisas do mundo, elas não podem ser mais importantes. Podemos ter? Sim, podemos. Contanto que isso não tome de conta, que não seja o mais importante para mim. Assim, não é me engrandecer não, mas eu fiz isso. Eu terminei faculdade em 87, era filosofia. Terminei geografia. E o meu padrinho me deu um anel de ouro, né? E aí eu usei no dia, na bênção, e guardei esse anel. Com o tempo, já era Urca, uma menina muito pobre, que Zé Júlio acolheu. Quando ela terminou, aí ela chamou ele para ser o padrinho e disse que não queria roupa, não queria nada, só queria um anel. Aí Zé Júlio, eu não vou dar um anel, né? Eu tenho que dar um anel bom. Aí eu peguei minha caixinha com o meu anel e disse, leve. Se não der, leve para seu cis, para apertar ou afrouxar. Mas leve o anel. E dei meu anel. Dei meu anel. Essa menina que eu não sei nem quem é. Não é, eu acho que realmente a gente precisa ser assim. Aí eu acho que é muitas vezes por isso que eu digo assim, eu até me emociono. Porque eu acho que desde criança, Francisco já me chamava. Porque eu dava minhas bonecas. Mamãe disse que eu dava minhas bonecas. Eu dava chinela, as meninas da rua que tinha menos condição que eu. E eu dava minhas coisas. Lápis na escola. Eu sei. Eu acho que ele já me chamava há muito tempo. Que pena que eu vim tarde, eu acho que eu estou bem pertinho de morrer. Que pena não, que bom que você está aqui.
não vou poder mais fazer agora socorro. Não vou mais poder fazer nada, porque eu acho que eu já estou bem pertinho de ir. Para Nossa Senhora da Piedade. Não, de jeito Irmã morte, A irmã morta já vindo me buscar. não, pois. Deus prepara tudo, coloca os anjos na você. Pode ter certeza disso. Ele vem para resolver. Também já passei por situações assim e tiveram que passar uma roupa guardada, uma roupa branca, sabe? Quando uma pessoa precisou, chegou para mim que era o casamento da filha e não tinha. Aquele momento estava sem, né? E conversou comigo. Pois eu levei o vestido, ela casou com o vestido que estava guardado. Não é providência? Tudo é providência do momento que você conversa, que você escuta. Aí Deus vai assim, como se fosse um anjo, colocando para resolver, para ajudar o outro. Né? Mas que na verdade é isso, né? A gente não pode deixar, né, de que as coisas do mundo tomem conta da nossa vida. Né? A gente tem que deixar é que Deus tome de conta da nossa vida. Foi o que São Francisco fez. Né? Quando ele tocou e aí começou o processo, ele também foi tentado. Não foi tão fácil, não. Não foi só assim, não, eu não quero mais isso e vou viver com os leprosos e acabou-se, não. Existiram quedas. Até dentro da própria ordem, da ordem. Sim. Porque, né, tinha aqueles frades, com aquela viagem que ele fez, teve aquele frade que quis mudar as regras, não era? Foi. Que aí ele sofreu. Mudar as regras e tudo. Mas que tem uma coisa muito importante, que eu gosto sempre de estar contando. Para Francisco, o que existia de mais importante na vida da Terra era o irmão, né? Por quê? Porque ele viu Cristo no irmão. E uma vez, em plena quaresma, em plena Semana Santa, né? Um irmão começou, porque a gente sabe que eles fazem, né? O jejum, não, eles fazem a semana toda. Aí, sim, e aí esse irmão, ele só escutou, já estava todo mundo deitado, e ele só escutou o gemido do irmão. O irmão chorando, e ele se levanta e vai até ele, e aí o irmão diz que é fome, que não está aguentando. E aí ele acorda todo mundo e fazem um banquete, né? Então, assim, existem coisas que a gente precisa realmente estar pensando. Porque assim, o frade quer mudar, né? Aí ele não se irrita. Claro, ele sente, mas que aí ele vai para o monte, né? Para a caverna, para rezar, né? Para rezar, para poder pedir a sabedoria para resolver, né? Os discernimentos. Sem deixar com. E aí, do mesmo jeito, eu acho que a gente precisa ver, a gente precisa saber, quem é da fraternidade, de que não é fácil. Viu? Não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que estão iniciando a formação e tudo, que vai ser fácil, não. O caminho não é fácil. Mas não deixem que nada impeça, lógico, dentro do que vocês estão sentindo, né? E peçam muito discernimento, né? Porque quem decide são vocês. Eu digo muito que assim, nós somos batizados, fazemos a primeira comunhão, a crisma, tudo é uma orientação da família, né? Mas é uma tradição da família, né? A gente começa a andar na igreja, começa a vir para as missas e tudo. Tradição da família, né? A família que ele encaminha, né? Pelo menos na minha vida foi assim. Até para vir para a ordem também foi vovó me trazendo para as festinhas. E aí eu comecei a gostar das reuniões e comecei a vir sem ter nem idade. Tinha nem 18 anos, porque só podia começar a formação com 18 anos. E
Mas eu digo muito que ser da ordem franciscana, professar na ordem, é você com você mesmo. Você com Cristo, com Francisco, com Clara, é uma decisão sua, certo? Porque existem N movimentos pastorais, né? Então, é um momento, esse momento de formação, né, que são 3 anos, que podem ser reduzidos, mas contanto que tenham mais encontros, vamos dizer, é um encontro por mês. Eu quero adiantar porque a gente vê a necessidade, né, de ter outras pessoas já professas, aí eu posso fazer em 6 meses, 2 encontros em cada mês, né? Apesar que eu ainda fico assim com o pezinho atrás, porque eu vejo uma necessidade muito grande, Deus, de estar presente na fraternidade. Eu não consigo ver um profeta franciscano fora da fraternidade. Aqui é a nossa família espiritual, certo? Então, se é a nossa família, nós precisamos estar aqui, né? A gente precisa estar para ouvir o irmão, para ser ouvido, para rezarmos juntos. Poderíamos fazer um momento de louvação diferente, mas nós não temos nosso devocionário. Esses momentos de louvações diferentes, a gente pode participar quando a gente está sem ser em reunião da fraternidade. Mas nós não temos um devocionário que também tem suas orações. Está entendendo? E aí a gente precisa, eu acho que nós precisamos desse momento para poder a gente começar a se identificar e ter uma identidade. Porque senão a gente fica assim meio que perdido. Um pouco carismático, um pouco Legião de Maria, um pouco não sei o quê. E aí, cadê a essência do franciscano? Cadê o carisma franciscano? A identidade, o a caráter, identidade, né, da gente. Nós precisamos daqui. Eu digo muito, o irmão franciscano que não sente necessidade daqui, então ele não é franciscano. Eu, Ana Paula, eu sinto uma necessidade grande desse nosso encontro. Da gente estar aqui, da gente conversar, da forma mais simples do mundo, que é, e mais humilde, mas eu sinto, eu saio daqui, depois de nossas reuniões, a gente pode discutir, pode ter raiva e tudo, mas eu saio daqui revigorada. Tu lembra da palavra que você disse? Frei Nazário dizia que basta ser franciscano, um bom franciscano. Aí eu fui, eu disse, não, pois eu não vou mais pra lá, não. Eu vou... Mas ele sempre disse, né? E eu sempre pensei dessa forma, é tanto que eu também nunca participei de nenhuma pastoral e de nenhum outro movimento. Nunca. Eu tenho 30 anos de fraternidade. 30 anos de fraternidade. É muito tempo. E não sinto a necessidade de estar em outro movimento. Não Você sinto. já tem a sua vida social, sua família, seu trabalho, seu lazer, seu grupo de amigos. Então, acho que o serviço do franciscano consagrado poderia ser justamente esse serviço onde ele é chamado a estar no seu dia a dia, lidando com pessoas, desempenhando um trabalho honesto, ético, compartilhando seus dons, talentos, né? Sim, com certeza. Perdoando. A vida do franciscano lá fora, não sei se eu posso dizer isso como separando, mas a vida do franciscano é isso, é tanto que é secular. Por que é secular? Porque nós estamos no século, nós estamos no mundo. Nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. É mais ou menos isso, certo? E o não ser do mundo quer dizer o quê?
que é que a gente entende? Nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Hein? Não botar as coisas temporais em primeiro lugar. Certo. Esse mundo a gente vai entender como esses valores efêmeros, né? Ou como diz, desde um apego aos bens, um apego às vezes exagerado, né? Então esse mundo... Não mexi não, mas está quente. Então, é esse mundo onde nós estamos inseridos, mas vivendo a partir de princípios evangélicos, cristãos, franciscanos. É viver o evangelho orientados, iluminados por São Francisco. São Francisco. Viver o evangelho, né? Ver o Cristo nos irmãos, sempre orientado por São Francisco. Porque assim, eu diria, não sei se eu estou cometendo uma blasfêmia, mas porque a Bíblia ela foi escrita, tem os livros canônicos, o que é evangelho, o que não é evangelho, o que é carta, o que é... Mas se for dizer assim, a vida de São Francisco, seu testemunho é um evangelho, né? A gente pode dizer que é um evangelho, né? E o desejo dele era esse. É tanto que São Francisco ele não tinha desejo de fundar a ordem, ele não tinha desejo de ter seguidores. Ele apenas queria viver o evangelho. Ele queria viver o evangelho. Ele nunca imaginou que fosse ter seguidores, pessoas que quisessem Pronto, se viver. fosse escrever, seria assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Francisco. Pronto. Seria mais ou menos isso. E isso faz parte da nossa vida, sabe? Eu acho que a gente precisa estar aqui. Precisamos ser testemunhas, certo? Precisamos ser testemunhas. Todo cristão precisa ser testemunho, né? Mas eu tenho como se fosse assim, não peso, mas como se fosse mais forte ainda para quem é franciscano. É como se a gente tivesse que ser testemunha duas vezes. Testemunha porque somos cristãos porque, assim, e testemunha porque somos também franciscanos. Porque assim, a gente que era o desejo dele. Quando a gente vê que não é capaz, a gente se retira. Sim. Aí diz, não, eu vou para pastoral tal, ali, vou para uma pastoral, né? Por exemplo, eu poderia, assim, eu me retirei, eu me afastei da vida sacerdotal. Aliás, eu nem fui padre, mas eu estudei, né? Uhum. Então, eu vi que eu não tinha competências, talvez eu não estaria ali fazendo um trabalho com autenticidade, com paixão, com entusiasmo, autoestima, amor. Então eu estaria dividido entre o ser padre e o ser eu, Edilson. Tipo assim, eu não me identifiquei a ponto de continuar. Então, é claro que o padre ele é um ser humano, mas eu vejo assim, que eu digo isso, padre, no sentido de viver o sacerdócio com amor, alegria, entusiasmo, autoestima, identificação. Como que você faz algo por uma identificação e sem uma máscara, digamos assim, sem uma hipocrisia, algo que você encena, faz ali uma encenação, mas depois você não é aquilo que você encenou. É a mesma coisa aqui, eu acho. Ou você vive a ordem franciscana, terceira, secular, fraternidade, de forma autêntica, feliz, com amor, leveza, nessa espiritualidade franciscana, ou você não precisa também estar aqui. Você vai ser um admirador de São Francisco, seguidor, mas na sua comunidade. E não vai ser menos ou mais. Você não vai ser melhor ou pior. Você vai ser você. Eu não fui padre, mas eu não sou melhor nem pior. Sim.
Aí Deus me castigou e disse, você vai ser professor? Então, eu acho... Não, de jeito nenhum. Brincando, né? Parabéns. Mas assim, né? Pelo seu hoje dia. é o dia, né, do professor, né? Obrigado. Obrigado, né? Então, para que missão, para que trabalho mais exigente na sociedade hoje do que ser um bom professor, ou um professor que tem essa empatia, né, com o adolescente, com o jovem que escuta e que está com ele e que de alguma forma entende ali um pouco seu universo e vai transcendendo até a questão do ser professor e sendo com ele um ser humano, um cristão, um amigo, às vezes até alguns não concordam, mas isso não é preciso concordar, mas sendo até às vezes um pai, um irmão, entendeu? Porque muitos dizem, não, professor é professor e tem e tal, mas assim, não tem como você não ser professor e exercer ali um pouco da sua subjetividade, até dos seus valores, seja como cristão, seja como ali do que você vive e acredita. E ali você pode até, ensinando filosofia, trazer uma outra dimensão do conhecimento científico, espiritual, enfim, antropológico, cultural, e ali você ampliar a coisa, né? Está para além dos muros da escola, por exemplo, né? Você vai à comunidade do aluno, você convive com o pai do aluno ali, os pais, a família, a comunidade na sua fé, na sua espiritualidade. Então, eu acho que isso é um pouco que me identifica como professor, entendeu? E então, como padre, eu acho que eu não viveria na minha autenticidade de um padre. Eu acho que eu fiz, no momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender, né? E não adianta você também querer forçar a barra. Uhum. Não deu certo aqui, vai pra colar, vai pra colar. Tudo bem, né? Cada um tem seu, tem seu modo de ser. Isso é muito pessoal e não cabe a ninguém dizer não é assim, não. Não cabe a ninguém, mas cabe a cada um dizer até onde vai, onde o sapato aperta, né? Na primeira, capítulo 16, né? Só ele mesmo, e Deus, o motivo dele renunciar. E foi o primeiro Papa a renunciar, não foi? Mas só ele mesmo sabia. Então, é como você está dizendo, não cabe a ninguém julgar, só ele sabe, né? Então, é isso mesmo. Sabe o motivo por quê. Eu digo você, o seu coração, Deus sabe. E eu digo muito assim a Deus, que aqui na fraternidade é um casamento. É igual um casamento, certo? É um casamento, é uma família. E que aqui a gente passa por problemas. Da mesma forma que se passa num casamento e que se passa em uma família, né? É muito difícil você conviver. Mas é necessário, né, que a gente coloque, que a gente seja um franciscano, de muita oração, de muita contemplação, e que a gente não deixe esse amor se acabar. Porque no casamento é assim, né? Se não for, você tá ali tentando alimentar, né? Alimentando, tentando, fazendo de tudo para poder dar certo. Aqui também é do mesmo jeito, vai ter momentos, né, de que já teve dias de vir para a reunião sem estar com vontade de vir. Mas aí vem a questão da razão, porque a gente também não pode viver só com a história do amor. Só do amor. A romântico, gente tem que ter aquela coisa só poética, aquela né? A gente tem que ter a parte da razão, né? Dos compromissos assumidos. Né? Em nossa casa nós temos compromissos, no nosso trabalho nós temos compromissos, na fraternidade nós temos nossos compromissos. A gente vai ter. Deixa eu já, falar, senão. desculpa, tá certo. A gente vai ter dias de não ter vontade de vir, vai ter dias de não querer vir de jeito nenhum.
vai. É. Isso aí é normal. A gente não pode deixar que isso tome de conta, né? Que é justamente esse cuidado. Eu acho que Francisco, ele teve muito cuidado. Depois que ele resolveu, né, decidiu como era que ia viver a vida, como era que ele ia reconstruir essa igreja, ele foi um homem de muita oração. Por isso que eu trouxe Nossa Senhora para ser nossa protetora. Porque ele também foi uma pessoa de muita intimidade com Deus, de muita oração, e não deixou que as coisas do mundo, quando a gente diz as coisas do mundo, é se relacionando a isso. Não é diferente não, tem dia, é muito monótona, como eu já ouvi. Certo, é monótona, pois como é que nós vamos poder, né, fazer diferente? Vamos pensar no que é que a gente pode fazer diferente, mesmo sem perder a essência, né? Porque a gente precisa saber que a fraternidade, ela tem sua forma de ser, né? Ela tem sua forma de ser. Não é uma pessoa entrar e a fraternidade entrar no ritmo dessa pessoa, não. É do mesmo jeito do trabalho. Você vai trabalhar, mas é você que dita com as regras da escola, não. Né? Você se adapta. Quem está entrando é que tem que começar, e quem já permanece, é quem tem que começar a ir se adequando e vendo, minha gente, a gente precisa se encontrar, a gente precisa estar junto, a gente precisa rezar junto, a gente precisa conversar, estudar, precisamos viver em família, que se a gente não viver, vai fechar. Não é só, não vai fechar não, não é assim não, nós estamos vivendo isso. Mas vai dar certo. Eu sei que... Não, mas Edilson, nós não podemos deixar de falar. A gente tem que falar. A vida em fraternidade está aqui. A gente precisa, a vida de um franciscano tem que ter fraternidade. O nome já diz, fraternidade franciscana secular, né? Ordem franciscana secular, fraternidade Nossa Senhora da Penha, né? Porque as fraternidades, né, vamos dizer, os grupos que são formados da ordem, eles são chamados de fraternidade. Fraternidade, sim. Certo? E aí ordem porque são ordenados, né? Porque foi fundado também, né, por São Francisco, que é uma ordem, né? Não é qualquer coisa. Não. Então, deixa eu dizer, por exemplo, existe aquele momento da vida da gente como pessoa, aquele momento de altos e baixos na sua vida, na sua vida psicológica, afetiva, emocional, profissional, na sua vida sexual e tudo, e você pode sofrer ali um desânimo, pode sofrer de vários aspectos, doenças, né? Tem várias doenças que nos afeta e nos tira de uma situação, de uma caminhada, ou não, ou nos aproxima. Então, isso vai muito de cada situação, né? Porque a doença, a dor, o sofrimento, ou pode nos aproximar de Deus, do irmão, né? Depende como a gente interpreta como a gente analisa, vê, absorve, ou afasta, ou enfim. Mas o fato é que quando a gente tem esse propósito de viver uma espiritualidade, mas um propósito que brota de dentro, né? E que está ali incomodando, e que está ali inquietando você, e que você não vive em paz enquanto você não decidir dizer assim, eu vou, eu fico, eu permaneço. Então tem que ter esse chamado, tipo assim. E é aquela coisa da inquietação, como o Padre Zezinho vai dizer, né? O chamado inquieto. E aí é isso que sustenta também. E aí a questão da renovação vai se renovando. Eu penso nisso.
A paciência, sua insistência, sua perseverança, a resiliência, é isso que lhe torna, que lhe identifica como franciscana, da ordem, fraternidade e tal. É a sua insistência. Todos nós precisamos nos converter, né? Preciso me converter, mas a nossa conversão, às vezes a gente pensa de uma coisa, mas ela pode vir de outra forma. Então a gente pode querer interpretar a nossa vida, a própria ordem de uma forma, mas às vezes está para além da nossa mera compreensão do que está acontecendo, porque possa ser que existe algo que sustenta essa ordem, que está para além da nossa razão, da nossa racionalidade, ou da nossa vã filosofia, né? O que é que sustenta uma igreja católica? A igreja que tem uma história bonita, que tem também 2000 anos de história, mas que também tem muitas sombras, tem muitas trevas. E o que é que sustenta tudo isso? É Deus? É o Espírito Santo? É o povo de Deus na sua santidade, é o povo de Deus no seu fervor? Enfim, o que sustenta? Então o fato é que nós estamos aqui. Por exemplo, para eu estar aqui hoje, o que foi que aconteceu para eu estar aqui hoje? Uma série de fatores. Eu quis estar, mas aí parece que a coisa não estava concorrendo para eu estar. Mas aí a gente foi a Santana do Cariri, aí minha irmã disse, Deus, lá deu certo e tal, ontem, né, foi interessante. Aí a gente iria ficar lá hoje, mas aí minha irmã disse, Deus, faleceu a madrinha de mãe, e ela quer estar lá e tal, minha irmã, né, em Caririaçu, a gente não pode ir com ela, eu queria que você viesse para ir com ela. Aí eu falei para minha esposa, ela disse, tá bom, então vamos, a gente veio ontem. Aí quando cheguei em casa hoje, a mãe disse, aí eu fui cedinho, 6 e pouco, preparado para ir com mãe. Aí cheguei lá, a realidade era outra, entendeu? A mãe disse, não, eu não vou não, porque eu sou doente e eu tenho esse povo para cuidar. Realmente é meu irmão, é meu pai, que já está mais velho do que ela, né? Mas meu pai também às vezes ajuda, às vezes. E aí lá tinha uma senhora também ajudando, que minha irmã até tinha preparado para ela ficar lá e mãe ir, mas mãe disse, não quero ir porque mãe também tem vários problemas. Eu não vou porque eu tô assim, ó, meu braço, meu não sei o que, tá doendo, isso aqui. Aí pronto, mãe, então pronto, fique aí. Ela disse assim, se você quiser ir, vá, porque você representa lá. Aí mãe fez aquele sermão, como diz, aquela ladainha, né? Aí eu disse, não mãe, então eu vou pra reunião, eu tenho um compromisso na igreja. Aí a mãe disse, pois vá para a sua reunião, que é lá onde você tem que estar. Então pronto, quando morre, lá já tem muita gente cuidando dela, ela era uma pessoa muito boa, e enfim, ela sofreu muito, e aí fez aquela conversa. Então, eu estou aqui, né? Aí eu vim para cá, entendeu? Então, por exemplo, essa semana... O pensamento é do Senhor. Até falei com a Ana Paula. E aí eu estive essa semana passada, um amigo meu me convidou para filmar a primeira noite de festa da abertura lá da Nossa Senhora Aparecida, na comunidade dele, né? Uma comunidade de Araripe, Ceará, uma comunidade Riacho Grande, uma comunidade, só nessa comunidade nós temos mais de 50 alunos da nossa escola, e de outras escolas de nível médio tem mais, né? Para você ver que é uma comunidade grande, assim, muitos jovens, viu? Muitos jovens. Uma comunidade, inclusive, quem é o padroeiro de lá? São Francisco. Aí eu até não entendi no início, mas depois aí a Nossa Senhora Aparecida já surgiu de uma devoção, de uma promessa, de um desejo de uma senhora que fez uma capelinha, um oratório, depois... Isso já depois de uma outra história, de um cruzeiro que um missionário colocou lá, que ninguém sabe nem quem é esse missionário, como foi, enfim. E aí surgiu essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, que já tem mais de 12 anos. E a comunidade participa. É muita gente, você pode ver nas filmagens, muita gente, toda noite, um fervor, uma coisa assim. Que possivelmente, com o tempo, daqui a alguns anos, possa ser até co-padroeira da comunidade Riacho Grande, né? Nossa Senhora Aparecida. Eu fui uma noite, mas aí eu quis ir todas as noites, então eu fiquei pegando o ônibus e ia com os alunos toda noite, entendeu? Só não fui sexta, sábado, domingo que eu estou aqui, né? Mas eu fui,
tempo que eu pude ir, eu fui. Só não fui também no dia da procissão, que seria, enfim, um dia que eu poderia estar aqui com a minha família. Então, nessa missão de estar assim, por trás, é a questão de achar que tá. É assim, a desculpa de estar filmando, que eu gosto de filmar, eu estou lá participando. E aí a gente conhece a juventude, conhece. E a ausência da juventude também, a presença de muitas crianças envolvidas lá nas celebrações, e uma celebração muito bonita, com muitas encenações, muitas crianças e jovens também, mas uma ausência que eu digo dos jovens, de modo geral, espiritualmente, assim, que o jovem já passa o dia também na escola, aí chega em casa cansado, tudo bem, entendeu? Mas olha lá a missão como nós temos, franciscanos, quem sabe? Aí eu digo, puxa, aqui é franciscano. Que tal aqui um encontro, uma reunião, talvez um momento franciscano aqui? E assim, existe muita carência, entendeu? Carência porque existe de alguma forma uma ausência espiritual. Porque dois padres para uma cidade com muitas capelas, não tem como ele dar aquela assistência espiritual. Às vezes... Mas também, Adilson, não é só essa questão não. Existe carência espiritual, às vezes até nos movimentos. Nos movimentos. Nos próprios movimentos, que tem seus padroeiros, que tem seu... E mesmo assim, que se encontra e ainda existe uma carência muito grande, sabe? É necessário, a gente precisa realmente preencher esse nosso ser com um verdadeiro amor, com o amor perfeito. O amor que não é amado. Aí, ó, só concluindo. Nessas comunidades, nesse mundo afora, aqui, Araripe, Ceará, que é uma cidade extrema já do Ceará, né, geograficamente falando, e uma cidade carente também de outros recursos políticos, tal, financeiros, tal, trabalho, né, ocupação. Lá não tem muito essa coisa de opção de trabalho. E lá tem a macaxeira, né? Lá tem a cultura da macaxeira, da mandioca, né? Da farinha, da goma e tal. Mas enfim, aí a igreja não chega, talvez não chegue a ONG, o instituto, a associação. Aí chega quem? Diga aí quem que chega para dar de conta, para tomar de conta dos jovens. Bom, tem a droga. Tem a droga, tem os tráficos. Os tráficos. Tráfico de drogas e muito forte chega. Aí assim também chegam os irmãos evangélicos, né? Porque lá em Araripe tem mais de 30 igrejas evangélicas e de 30 denominações evangélicas. Eu não sei, eu até vou conhecer, eu vou pesquisar ainda quantas tem, mas enfim, tem muito forte. Eles estão levando sua mensagem, eles estão ocupando esses jovens com a mensagem de Deus, da sua maneira, mas enfim, onde é que nós precisamos, aliás, vamos refletir, né? Sim, o que é que está acontecendo conosco, né? Onde é que nós estamos deixando a desejar? A igreja católica precisa renovar? O que é que está precisando? O Papa Francisco está tentando fazer alguma coisa? Tá. Estão deixando? Não sei. E aí? É porque existe tanta coisa envolvida, né? É como eu disse nesse instante, às vezes nem dentro da própria igreja existe esse verdadeiro amor, né? Não se ama o amor que não é amado, né? E aí fica complicado. E quando, encerrando esse momento, né, quando eu trago isso para vocês, é para dizer que não é fácil, mas é possível. É possível. E que é muito bom. Pela minha experiência, Ave Maria, eu sou apaixonada e quero ser. Eu não quero deixar de ser apaixonada, não. Porque dizem que quando a gente começa a amar, perde a paixão, aí pronto, aí o negócio não começa a andar direito. Mas tem sempre aquela coisa da memória de voltar um pouco para a origem, né? Quebra já perguntou, irmão. Lá no Quebra, irmão, já me perguntou quando é que nós vamos. E lá foi o começo. No Quebra, né? No Quebra. Pois pensamos e no Quebra. Nós fomos agora. Até a foto.
a foto quando eu iniciei, fiz aquele um fraco bem magro.